Olá e bem-vindos ao curso de Redes de Computadores 1. Meu nome é Célio e esse vídeo é sobre o capítulo 1, seção 1.3, onde vamos falar sobre o núcleo da rede. Vamos conversar sobre duas técnicas de transferência de dados em redes de computadores, a comutação de circuitos e a comutação de pacotes, e vamos falar brevemente sobre a estrutura da rede. O núcleo da rede, então, ele é composto por roteadores ou comutadores que transportam os dados de uma origem até o destino. E nessa sessão a gente vai discutir sobre duas técnicas chamadas comutação de circuitos, onde um circuito é estabelecido e é dedicado para uma determinada chamada, e é a técnica utilizada pela rede de telefonia, e também uma outra técnica chamada comutação de pacotes, onde os dados são enviados pela rede em pedaços, que são esses pacotes, que compartilham a rede e os recursos da rede, sem necessariamente estabelecer um circuito. E essa é a técnica usada na internet. Na comutação de circuitos, antes de se enviar dados, é necessário estabelecer um circuito. E esse circuito ele reserva banda, processamento, buffers, recursos da origem até o destino, de forma que aquele recurso é dedicado para apenas aquela chamada. A área de telefonia, de telecomunicações, entende que para se ter qualidade e um desempenho garantido, é necessário que tenha essa reserva de recursos fim a fim, e que esse circuito então seja estabelecido antes do início de cada chamada. Então aqui nessa figura a gente vê dois circuitos, um circuito azul e um circuito vermelho. Cada um deles aloca recursos para sua chamada. Então aqui eu tenho uma chamada telefônica, por exemplo, e aqui uma outra chamada telefônica. Ok? Bom, nesse caso, a banda da rede ela é dividida em canais, pedaços que a gente vai chamar de canais ou de subcanais, e cada canal, então, ele é alocado para uma chamada, ou uma conexão, ou um fluxo de dados, né? Como ele está reservado para aquela chamada, se o usuário que está utilizando aquela chamada não transmitir nenhum dado, o recurso pode ficar ocioso, e nenhum outro usuário pode usar aquele recurso. Existem algumas técnicas para se dividir a largura de banda, por exemplo, de um enlace, em pedaços. A divisão por frequência e a divisão no tempo. A divisão por frequência divide todo o canal em subcanais, e aqui cada cor representa um subcanal de frequência, e cada usuário transmite o tempo todo naquele subcanal de frequência. Então aqui tem um exemplo com 4 usuários, cada um então em um subcanal. Ou uma outra técnica é dividir o canal no tempo. E aí cada usuário utiliza um slot de tempo. Então aqui a gente tem alguns slots de tempo, azul, verde, amarelo, rosa. Cada um desses slots de tempo é alocado para um usuário. Como esses slots são bem pequenos, a impressão que o usuário pode ter é que ele está transmitindo usando a banda toda, né, nesses pequenos intervalos de tempo. Tanto a divisão por frequência quanto a divisão no tempo são equivalentes em termos de desempenho. Existem ainda outras formas de divisão do canal, por exemplo, o CDMA, que divide o canal em códigos e é usado também na telefonia celular. Bom, aqui tem um exemplo para vocês entenderem de como seria o desempenho de uma transferência de dados, no caso aqui um arquivo de 640 mil bits, sendo transmitido de uma máquina A para uma máquina B, né, usando a técnica de computação de circuitos, onde nessa tecnologia que a gente está aqui fazendo esse exemplo, todos os enlaces têm 1536 megabits por segundo. Então 1.5 gigabit por segundo, né? Se a gente divide esses 1.5 gigabits
por 24 slots, lembrando que na técnica DDM, cada usuário vai usar um slot, então cada slot vai ter 1536 dividido por 24, dá 64 megabits por segundo, né? Então eu tenho uma banda de 64 megabits por segundo. Isso significa que em um segundo o usuário é capaz de transmitir 64 megabits de informação. Em um milissegundo, um milésimo de segundo, o usuário vai então ser capaz de transmitir 64 kilobits de informação. Para eu transmitir então 640 kilobits, eu vou precisar de 10 milissegundos. Então eu tenho 10 milissegundos para transmitir esse volume de bits, volume de dados. Porém, antes de transmitir, eu preciso estabelecer um circuito, que é esse circuito que aloca esse slot para aquele usuário. Então, se eu levar 500 milissegundos para estabelecer o circuito fim a fim, eu vou levar um tempo total de 510 milissegundos para transmitir esse arquivo, né, de 640 kilobits. Bom, uma outra técnica que não envolve reserva de recursos necessariamente é a comutação de pacotes. Na comutação de pacotes, o fluxo de dados é dividido em pedaços que são esses pacotes. E os usuários compartilham a banda da rede de uma forma conforme a sua demanda, conforme a necessidade. Então, conforme cada usuário precisa transmitir dados, ele vai transmitir e os dados vão ser multiplexados na banda da rede, no canal. Tá? A banda, então, não é dividida em pedaços. Cada pacote vai usar a banda toda, né? Bom, nessa técnica de comutação de pacotes, a demanda total dos usuários, ou seja, o volume de dados que os usuários transmitem, ele pode exceder a capacidade dos enlaces da rede, a capacidade de comunicação. E quando isso acontecer, pode ocorrer congestionamento. Se ocorre congestionamento, se a demanda está maior que a capacidade da rede, os pacotes então são enfileirados dentro, né, no núcleo da rede, dentro dos roteadores. Os roteadores são máquinas, como computadores, que têm memória, e essas filas são implementadas na memória do roteador, e são finitas, né? A memória tem um tamanho finito. Então, se eventualmente essa memória enche, quando chegar o próximo pacote e encontrar a fila cheia, esse pacote pode ser perdido, pode ser descartado. Então, nessa técnica, você pode ter congestionamento, você pode ter perda de pacotes. Mesmo sem perda de pacote, só o fato de você ter fila significa que seu atraso é variável. Se um pacote chega no roteador e a fila está cheia, ou a fila está longa, ele tem que esperar a transmissão de todos aqueles pacotes para poder ser transmitido. Se o pacote chega no roteador e a fila está vazia, por exemplo, ele vai ser encaminhado imediatamente. Então, o atraso de fila em cada roteador nessa técnica, ele é variável, né? Por conta de você não ter um circuito pré-estabelecido, nessa técnica, nos nós intermediários da rede, nos roteadores, os pacotes são armazenados e depois encaminhados. Por quê? Primeiro porque você não sabe a priori para qual enlace de saída aquele pacote deve ser encaminhado quando você está recebendo os primeiros bits dele. Você tem que receber o pacote todo para olhar dentro do pacote e ver qual é a porta de saída que leva aquele pacote até o destino. E então encaminhar o pacote para aquela porta de saída, entendendo que o roteador pode ter múltiplas portas de saída, como a gente vai ver mais à frente. Então, é importante entender que nessa técnica é necessário que o roteador receba o pacote, armazene ele inteiro e depois transmita o pacote para o próximo salto, para o próximo roteador, no caminho até o destino. Bom, aqui tem um exemplo onde eu tenho duas estações A e B, conectadas por uma rede local de 100 megabits por segundo, uma rede Fast Ethernet. E aqui eu tenho um roteador de borda dessa instituição, desse pequeno escritório, enfim. E aqui os pacotes que A transmite e B transmitem, eles são misturados na fila de saída do roteador e também no enlace de comunicação que leva aos demais roteadores da rede em direção aos destinos desses pacotes, observando que A pode estar transmitindo para C, para D, para E, para qualquer outro nó da rede, né?
A sequência de pacotes de A e B, então, não tem um padrão fixo. A banda não é dividida nem em subcanais de frequência, nem em slots de tempo. E ocorre, então, essa multiplexação de pacotes, que a gente entende que é uma multiplexação estatística, porque A e B não transmitem o tempo todo, né? Na internet é muito comum que o tráfego de dados seja em rajadas. E aí o computador A transmite um volume de dados e para. E o B também transmite um volume de dados e para. E conforme existe essa transmissão e essa parada, os pacotes então são intercalados e multiplexados de forma estatística, né? E a gente vai ver as vantagens disso já já. Bom, aqui um exemplo para a gente ver quanto tempo levaria para um pacote de L bits ele ser propagado através de uma rede que tem 3 enlaces, onde aqui nesse exemplo cada enlace tem uma taxa de R bits por segundo. Então a taxa de transmissão, o tempo que demora para eu transmitir L bits num enlace de capacidade R bits por segundo, é L sobre R. Então eu vou demorar L sobre R para cá, eu vou desprezar aqui o atraso de propagação e após L sobre R eu vou entender que o pacote chegou no primeiro roteador. Quando o pacote chegar completamente aqui, eu posso então transmitir para o próximo roteador. E aí eu vou levar novamente mais L sobre R. E depois que ele for recebido pelo segundo roteador, eu posso transmitir novamente usando mais L sobre R até chegar no destino. Então a transmissão total levaria 3L sobre R. Aqui novamente desprezando o atraso de propagação. Tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho 7.5 megabits, é o arquivo que eu quero transmitir, por enlaces de 1.5 megabits por segundo. Enlaces T1 na área de telecomunicações, né? 1.5 megabits por segundo. Bom, L sobre R dá 5 segundos. Né? Então leva 5 segundos para eu transmitir 7.5 megabits através de um enlace de 1.5 megabits por segundo. Então 5 segundos depois esse pacote estaria aqui, depois mais 5 segundos aqui, e ao final de 15 segundos ele seria recebido pelo terminal destinatário. Existem técnicas para melhorar, obviamente, esse atraso, dividindo essa mensagem em pacotes menores, e a gente vai ver isso mais à frente. Bom, a comutação de pacotes, essa intercalação de pacotes, né, através da multiplexação estatística, ela permite uma coisa bem legal, que é o número maior de usuários utilizando a rede, em comparação com a comutação de circuitos. Por exemplo, imagine que você tem um enlace de 1 megabit por segundo e você tem 10 usuários, e você tem usuários que, quando estão transmitindo, transmitem a uma taxa de 100 kilobits por segundo. Se eu utilizar essa técnica de comutação de circuitos, com 10 usuários transmitindo a 100 kilobits por segundo, eu chegaria na taxa máxima dos 1 megabit por segundo. Então, para cada usuário na comutação de circuitos, eu tenho que alocar um circuito para aquela comunicação, né? Para cada fluxo. E eu estaria limitado, então, no máximo 10 usuários. Só que entendendo que esses usuários, estatisticamente, estão ativos apenas 10% do tempo, aí a gente está vendo que nem todo o tempo eu vou ter os 10 usuários ativos, né? Então, se eu considerar essa probabilidade, é fácil ver que com 35 usuários na minha rede, a probabilidade de eu ter mais de 10 usuários ativos, e essa seria então a probabilidade de eu começar a ter congestionamento, ela é menor do que 0,04%. Basicamente vendo que você tem que ter a probabilidade de apenas mais de 10 usuários estarem ativos simultaneamente, né? E assim você obtém o valor de 0,04%. Então, dessa forma, a operadora ela pode decidir, né? O seu provedor pode decidir ter mais usuários, sabendo que com a probabilidade de 0,04% do tempo, se ele tiver esse padrão, você vai ter congestionamento. E aí, quando tiver congestionamento, você vai ter fila, variações no atraso de comunicação e, eventualmente, perda de pacotes. Bom, a comutação de pacotes ela sempre é melhor que a comutação de circuitos? Não. Ela, na verdade, é muito boa
para a transmissão de dados em rajadas, onde os usuários transmitem dados e param, como é o caso da gente navegando na internet, mandando mensagens instantâneas, né, em que você manda uma mensagem e para, você não fica continuamente transmitindo, né? Então, nesse sentido, ela permite um melhor compartilhamento dos recursos da rede, porque os recursos não ficam ociosos. Ela é mais simples e não requer uma configuração inicial de um circuito para poder transmitir os pacotes também, né? Por outro lado, a comutação de pacotes pode gerar um congestionamento na rede. E o congestionamento leva a variações no atraso e pode levar à perda de pacotes. E aí, com isso, você precisa desenvolver protocolos de comunicação mais sofisticados que lidem bem com as situações de congestionamento e perda e que consigam implementar a transferência confiável de dados, né? Bom, lá no capítulo 7, a gente vai ver algumas técnicas para se criar um comportamento tipo circuito, ou seja, um circuito virtual, em cima de uma rede de computação de pacotes. E isso é interessante, por exemplo, para aplicações de áudio e vídeo, que sim, nesse caso, transmitem continuamente, apesar de que a gente sabe que na internet a técnica utilizada usa a transmissão de áudio e vídeo adaptativa, que se adapta à largura de banda que está disponível na rede. Ok? Bom, falando um pouco então da estrutura da rede, já entendendo que redes em geral podem funcionar de uma forma através de comutação de circuitos, como a rede de telefonia, ou comutação de pacotes, como a internet, né? Existem então provedores, e a gente já falou isso no vídeo passado, de nível 1, que são aqueles provedores continentais, né, internacionais, nacionais, né, como provedores que conectam grandes áreas, né, grandes e possuem uma cobertura nacional e internacional. Então aqui o autor está citando a Verizon, a Sprint, a AT&T, aqui no Brasil temos a Embratel, a Oi, né, que são provedores de nível 1 que têm essa cobertura nacional e links internacionais. Aqui tem um exemplo da topologia da Sprint, que é um ISP dos Estados Unidos, e um exemplo, por exemplo, de um ponto de presença da Sprint numa das cidades, onde mostra aqui vários roteadores fazendo a comutação dos dados entre clientes, outros ISPs parceiros e o backbone da internet. Bom, além desses ISPs de nível 1, que são os nacionais, a gente tem aqueles ISPs regionais, que interconectam uma região e atendem uma região. Depois os ISPs de nível 3, ou os ISPs locais, que atendem uma cidade e chegam até a residência do usuário, ou a instituição, né, do usuário. E finalmente aqui nós temos o usuário transmitindo dados, né, da sua casa, por exemplo, para um determinado servidor ou recebendo dados, né? Então, por exemplo, imagina uma requisição minha, uma busca minha na Google, que está lá na Califórnia, em Mountain View, e a minha casa aqui em Niterói, né? Então, a minha comunicação certamente passa por vários ISPs locais, regionais, nacionais, internacionais, até chegar lá nos data centers da Google para atender a minha requisição, né? Então, muitas vezes, quando a gente reclama do desempenho da rede, e a gente acha que o desempenho está ruim, nem sempre a culpa, gente, é do ISP local, é daquele provedor que você contratou a sua rede de acesso. Porque a gente tem que ter em mente que o pacote que a gente está recebendo, ele pode estar vindo de muito longe, passando por vários ISPs até chegar aqui. E nesses pontos de troca de tráfego entre ISPs, é comum você ter aquela situação de fila, né? Especialmente nas redes de acesso, e mais dificilmente no backbone. Tá ok? Então a gente vai falar sobre essa questão do desempenho na rede na próxima sessão, na sessão 1.4.